Olá a todos, sou Leonardo Gomes do Movimento Igreja Viva e quero dar continuidade ao estudo sobre 5 ministérios na Igreja Simples. Vamos falar sobre os profetas agora. A palavra de Deus diz, tanto em Mateus 11:13 como em Lucas 16:16, o seguinte: que a lei e os profetas profetizaram até João. De agora em diante são pregadas as boas novas do reino de Deus. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: a lei e os profetas, elas profetizavam algo, elas diziam algo, era uma mensagem que ela trazia, eles traziam. Tanto desde a época de Moisés, como passando pelos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento traz uma só mensagem central. E essa mensagem central fala sobre a vinda do Messias, do enviado do Senhor. A gente conhece, o proto-evangelho, que desde Adão e Eva Deus prometeu que alguém viria, passando por Noé, Abraão, Moisés, sempre profetizando que alguém viria, que um enviado viria, passando por Davi, um herdeiro prometido ao trono, e passando pelos profetas, falando do ungido de Deus, do Messias. Então, o tema central do Antigo Testamento, da lei dos profetas, é a vinda do Messias. Então, Jesus, o próprio Messias, está falando, a lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque João Batista foi o último a falar sobre a vinda do Messias. Mas agora, uma vez que o Messias já estava na terra, as boas novas do Evangelho agora que deveriam ser a mensagem principal. O motivo da pregação, o tema central agora passou a ser outro. Se antes era a vinda do Messias, agora é a pregação das boas novas, porque o Messias já veio, então se cumpriu. Então, com o Messias já aqui na terra, o discurso, a mensagem passou a ser outra, as boas novas do reino. E Jesus, ele foi o primeiro profeta de uma nova linhagem profética que tinha uma nova mensagem a ser declarada, que eram as boas novas, que são as boas novas. Então Jesus é o primeiro profeta de uma nova linhagem profética. E a própria palavra, nos evangelhos diz que Jesus era profeta. A mulher samaritana reconheceu ele como profeta. E a partir de Jesus, uma nova linhagem profética apareceu. De profetas para a nova aliança. E a diferença entre os profetas da nova aliança para os profetas da antiga aliança? Os profetas da antiga aliança eram tidos como homens assim, que metiam medo, as pessoas tinham respeito, eles eram pessoas de personalidade forte, eles guiavam o povo. Então, é um caso, daquele profeta, se não me engano, Elias, que mandou descer fogo do céu para consumir 50 soldados e seu capitão. Os discípulos de Jesus tentaram fazer a mesma coisa quando entraram numa cidade e a cidade não os receberam. Ele falou: Senhor, quer que desçamos fogo do céu sobre eles? Jesus falou assim: não, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvar a vida dos homens. Então, um profeta da nova aliança, ele não pode ter a mesma conduta dos profetas do passado, ele não pode conduzir o povo, ele não pode ter as mesmas características de personalidade, eles têm que se espelhar no Senhor. O Senhor passou a ser o parâmetro e padrão para os profetas. Agora vamos falar sobre os profetas que vieram depois do Senhor. A palavra de Deus diz em Atos 11, 27 e 28 que existia um profeta chamado Ágabo e que ele tinha companheiros que supõe-se que eles eram profetas também. Atos 15:32 fala que Judas e Silas
eram profetas. Atos 13:1 fala que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. 1 Coríntios 14, 29 a 32, Paulo dá instruções aos profetas da igreja. 1 Timóteo 4, Paulo fala para Timóteo não se descuidar do dom que recebeu quando os profetas da igreja falaram. Mateus 23, 34, o Senhor Jesus fala assim: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e mestres. O próprio Senhor está falando aqui que ele enviaria profetas, sábios e mestres. Também diz lá em Atos que as filhas de Filipe, o evangelista, eram profetas, profetisas. Então você vê que os profetas não se extinguiram em João, mas é uma linhagem antiga de profetas com uma mensagem antiga parou ali. Dali em diante, de Jesus para frente, uma nova linhagem surgiu. E nós vamos estar falando sobre o ofício de profetas, o ofício de apóstolos, evangelistas, dentro do corpo de Cristo hoje, com base, né, nos exemplos que temos no passado. Ok? Então, esse é um tema que vai ficar para um próximo vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Fica com Deus.